Hoje o Realidade em Pauta fala sobre desigualdade social, má distribuição de renda e as possíveis consequências do problema para o mundo. Neste bloco, a gente fala sobre o Brasil, que ocupa uma posição no alto do ranking da desigualdade mundial. A desigualdade de renda em um país pode ser medida de variadas formas, mas o modelo mais adotado no mundo é o chamado Índice de Gini. A medida vai de 0 a 1. Quanto menor, mais igualitário é o país, e quanto mais perto de 1, mais desigual. O Brasil aparece no ranking mais recente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, como o 10º país mais desigual do mundo. Na lista da ONU, encabeçada negativamente pela África do Sul, o Brasil está pior colocado do que países como Honduras, Ruanda e Guatemala, por exemplo. Na América Latina como um todo, a questão da desigualdade segue em níveis muito altos. A Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, divulgou um relatório dizendo que a distribuição desigual de renda é um grande problema para o desenvolvimento da região. O Índice de Desenvolvimento Humano das Nações da América Latina é outro indicador de que a região sofre com a desigualdade profunda. Apenas Chile e Argentina aparecem na lista do IDH da ONU na escala de muito alto. A vasta maioria, incluindo o Brasil, fica em um patamar mediano, descrito como IDH alto, e outra boa parte dos países segue na base da lista, com um IDH baixo. E a desigualdade social é um fenômeno que preocupa estudiosos no Brasil. Um estudo do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, feito a pedido do jornal Valor Econômico, mostra que o período de recessão no país aprofundou as diferenças sociais. O levantamento diz que, nesse período, os 40% mais pobres no Brasil perderam renda, enquanto os 20% mais ricos tiveram aumento nos ganhos. Ou seja, os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Essa relação fez com que a disparidade no país ficasse ainda mais profunda. Dados colhidos pelo IBGE mostram que os 10% mais ricos do Brasil concentram 55% do total de riqueza no país. Enquanto isso, os 50% mais pobres retêm 12% da renda. Os 40% restantes da população, que tiveram a renda encolhida entre 2001 e 2015, concentram 33% da riqueza do país. A realidade brasileira coloca o país como um dos mais desiguais do mundo. Aqui, a camada mais rica, correspondente a 1% da população, concentra 28% da renda nacional. Nos Estados Unidos, o extrato mais rico detém 20% da renda. O mesmo percentual de contribuintes na França abocanha 11% da renda do país. O Brasil conseguiu diminuir a desigualdade com programas de transferência de renda nos anos 2000, mas as mudanças não chegaram a ser minimamente expressivas. Na visão dos maiores estudiosos e analistas econômicos internacionais e do próprio país, o Brasil precisaria de uma reforma tributária para tentar equilibrar a riqueza e reduzir a desigualdade social, o que daria condições para iniciar uma efetiva redução da pobreza. Apesar de o Brasil ter saído da recessão e ter dado início a um processo de recuperação econômica, a pobreza extrema continua crescendo no país. Um estudo da LCA Consultores, com base em dados da PNAD contínua do IBGE, mostra que em 2017, 14.800.000 pessoas viviam na extrema pobreza no Brasil. O número é 11% maior do que o registrado no ano anterior, de 13.300.000. De acordo com os critérios do Banco Mundial, os dados mais recentes indicam, portanto, que 7,2% dos brasileiros estão na extrema pobreza. Mas, considerando outras metodologias, ao menos 25% da população pode ser considerada em situação de risco social por falta de renda. 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza em um país com a 9ª maior economia do mundo.
A gente volta aqui ao estúdio para continuar a conversa com Ana Abreu, que é doutora em educação. Ana, os dados que a gente mostrou nessa segunda parte da reportagem são alarmantes e, apesar de muitas pessoas não terem acesso aos dados, a experiência cotidiana mostra em fatos, em imagens, o que a gente tentou mostrar aqui com os números, não é? E a falta que como você falou, um projeto de governo, por exemplo, para a educação, mas em outras áreas também, a gente comentava que essa discussão deveria ser feita numa mesa redonda, com diversos profissionais envolvidos num objetivo de tentar equalizar essa pobreza. É isso, não é? A desigualdade social nos convida a repensar esse projeto de nação. Veja, no momento de crise, não podemos parar de investir nas áreas da saúde, da educação, da infraestrutura. E o que vemos é que tem um corte aí importante que diminui os investimentos do projeto político brasileiro exatamente em relação à ciência que falamos anteriormente, à educação como um todo, a educação básica, à saúde. Quer dizer, quando você está num momento difícil, você precisa da mão do Estado, você precisa da mão do Estado para te empoderar, para não deixar você morrer na alma, que é a educação, e morrer na dor da carne, quer dizer, a saúde, as pessoas, os hospitais estão lotados. E aí o projeto de Estado, o projeto de governo, reduz os investimentos, veja a incoerência. E os dados que vocês mostram também hoje, que foi bastante interessante, que é, no momento de crise, o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico. Então, isso é muito preocupante. Você anda pelas ruas das grandes cidades, por exemplo, São Paulo, você vê as pessoas mexendo nos lixos para um alimento, você vê as pessoas tentando vender objetos e alimentos também dentro do metrô, coisa que não ocorria há 5, 6 anos atrás. Então, a gente percebe um projeto de nação que perdeu um pouco a sua prioridade, porque a desigualdade, ela precisa dessas áreas fortes e, ao mesmo tempo, de uma ajuda nas áreas sociais. Isso não vai acontecer de maneira imediata, somente fortalecendo aí a educação e a saúde. Junto com isso, a gente precisa de outros empoderamentos. Por exemplo, a reforma tributária, a reforma política, que dá condições de termos representações importantes nos colegiados eleitos, onde eu tenha, de fato, pessoas dessa periferia eleitas para dialogar. Então, hoje a gente tem, então, um conjunto de questões para serem repensadas para um projeto de Estado que fortaleça o ser humano, porque é muito difícil, pelo menos eu que sou educadora, há 30 anos, ver dados como esse me toca profundamente, me diz que temos que mudar o rumo, precisamos dar as mãos e ter governos que realmente, de fato, coloquem como prioridade a vida humana. Não dá para assistir um documentário desse numa situação que não me faça mal, de ver pessoas na rua, pessoas doentes, com uma educação frágil, quer dizer, eu preciso empoderar. Essas pessoas precisam ler, escrever, calcular, analisar, interpretar, ter profissão. Hoje nós temos 14 milhões aproximadamente de pobres, é maior que Cuba inteiro, é maior que o país da Suécia, é maior que países, é um país de pobreza, não é? Então, a gente precisa, de fato, colocar responsabilidade na mão das políticas públicas, na mão dos, sejam eles eleitos, sejam eles os profissionais de carreira, na sociedade como um todo, porque não dá para ter pessoas aí que joguem comida fora, estou dizendo só uma analogia, e pessoas que não têm o que comer. Nós estamos chegando numa situação extremamente frágil. Enquanto que um projeto de governo, ele tira investimentos, percebe? A população, então, ela pede ajuda, porque ela chega na pobreza extrema, aumenta o número de pessoas ali, e aonde podia entrar uma política pública para levantar, diminui o investimento. Então, a gente acaba achatando e dando ainda mais dificuldade para essa população, não é? E a desigualdade, ela é exatamente isso, ela vai impactar na corrupção, ela vai impactar na violência urbana, na violência intelectual, ela vai propor isso, porque a fome dói, a fome te coloca em condições muito difíceis. A falta de conhecimento, a falta de empoderamento para trabalhar, gestar a sua família, poder dar condições, gera violência,
gera agressividade. Nós nunca tivemos uma sociedade tão pobre neste momento e tão violenta. A violência, ela é consequência dessa desigualdade social. Agora, para a gente encerrar aqui, Ana, você acredita que a educação, ela tem esse papel salvador? Ela seria a grande salvação para a nação? Grata por sua pergunta, é importante para a gente finalizar aqui. Não há salvação e não há uma medida imediata, mas há uma medida responsável para assumirmos esse país. E a educação é peça-chave. Ontem, Malala esteve, uma representante aí da mulher, esteve em São Paulo e conversando e colocando uma pauta importante que a educação, ela transforma vidas. Sozinha ela não muda a sociedade, mas sem ela a sociedade não muda. E a gente aí lembra muito de Paulo Freire, um grande educador brasileiro, que nos diz isso, não é? A educação precisa ser igual para ricos e para pobres. E aí sim eu tenho condição de elevar. Então, fortalecendo aí, trazendo a sua questão final para mim, que é uma questão que é cara e que me acompanha há 30 anos, a educação sozinha não muda a sociedade, mas sem a educação a sociedade não muda. Então, ela é um pilar importante para transformar vidas, transformar lugares, transformar dimensões, transformar relações e transformar um país para que ele fique mais amoroso. É isso que a gente precisa aí, com essa desigualdade, a gente precisa dar as mãos e, de fato, assumir políticas públicas para transformar a vida da nossa população, porque o ser humano ele tem que ser prioridade. Ana, muito obrigado pela sua participação no Realidade em Pauta. Eu que agradeço poder estar aqui com um programa que nos alimenta com informações importantes, com documentários sempre que nos alimentam para discutir e para compreender esse mundo. O meu muito obrigado a você e o meu agradecimento a quem está nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado, Ana. E o Realidade em Pauta fica por aqui. Agradeço a você também pela sua audiência mais uma vez e convido você para continuar com a gente, acompanhando o nosso trabalho no jornalismo. Lá no nosso portal você encontra todas as produções jornalísticas da Novo Tempo, incluindo aqui as reportagens e as discussões do Realidade em Pauta. Então acesse novotempo.com/jornalismo. A você uma boa noite e até mais.